ele é obrigado a fazer isso, submeter aos exames, e também ajudar na implementação das medidas, tá, propostas no PPRA e no PCMSO. Então, da responsabilidade do empregador. Ele tem como responsabilidade garantir elaboração e implementação do PCMSO, tá certo? Ele deve garantir que seja elaborado dentro dos padrões, dentro das normas, e deve implementar, tá certo? Esse PCMSO, porque elaborar é uma coisa. O PCMSO, ele é um documento, pessoal, um documento escrito, tá, formado de várias partes, vários anexos, várias diretrizes, e esse documento ele vai ter que ficar guardado na empresa, vai ter que estar lá na empresa à disposição tanto dos empregados quando se quiserem ver e tomar conhecimento da CIPA e também da fiscalização quando chegar no local. Lembrando também que o PCMSO ele é renovado a cada ano. Ele anualmente tem que sofrer uma renovação, ele tem que ser reavaliado, é semelhante ao PPRA, ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Voltando lá para o nosso slide, ainda é responsabilidade do empregador custear todos os trâmites que diz respeito ao PCMSO. Vou dar como exemplo a questão dos exames. Os exames têm que ser custeados pelo empregador. Tem muitas empresas por aí que você vai ser contratado e manda você pagar, tá certo? Manda você pagar o exame e não reembolsa. Tem empresas que manda você pagar, mas chega lá você com a notinha é reembolsado. Pois é responsabilidade, você está vendo aí que é responsabilidade do empregador custear todos os trâmites do PCMSO, tá certo? Os treinamentos, os cursos que forem necessários a ser dados para os trabalhadores, tá? As campanhas, os exames, todos os parâmetros devem ser custeados pelo empregador. Ele deve também, o empregador, indicar o médico coordenador do SESMIT, tá? Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, quando houver. Se não houver SESMIT, ele vai geralmente contratar, tá, um serviço terceirizado, e esse serviço terceirizado vai indicar um médico coordenador para ficar acompanhando esse pessoal durante a implementação e a administração do PCMSO. Também a questão de médico de outra especialidade. Se não existir, tá, isso é muito importante. Se numa cidade você for técnico em segurança do trabalho, estiver precisando elaborar um PCMSO e não existir o médico do trabalho, porque para se implementar, para se fazer o PCMSO e assinar, tem que ser um médico do trabalho. Lembrando lá quando a gente falou, quem já pagou o módulo de prevenção de acidentes, falamos de SESMIT, e no médico do trabalho, foi visto bem que para você ser um médico do trabalho, você tem que fazer o curso de medicina normal e fazer uma especialização de um ano, mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, para poder ser médico do trabalho. Então, caso a cidade, a localidade não tenha médico do trabalho, outro médico de outra especialidade pode assinar. Agora tem que ser médico. Ah, professor, será que seu Zezinho da farmácia pode assinar? Não, não pode. Será que Joãozinho Açougueiro lá da cidade pode assinar? Não, só pode médico, profissional médico, em especial o médico do trabalho. Mas em caso não tenha o médico do trabalho, um profissional médico, tá, de outra especialidade. Por exemplo, você está numa cidade, certo? Você está numa cidade, sendo técnico em segurança do trabalho, e precisa fazer o PCMSO e não tem médico do trabalho, mas você conseguiu lá no posto de saúde um ginecologista, um médico ginecologista. Ele pode assinar, professor? Pode, desde que ele tenha CRM, Conselho Regional de Medicina, ele vai poder assinar sim o seu PCMSO. Voltando para o slide, já falei do médico de outra especialidade, tá? Que se não tiver o médico do trabalho para assinar, médico de outra especialidade pode assinar o PCMSO. Mas, professor, se eu morar em Recife ou João Pessoa, né, e perto da minha casa, perto da minha empresa, ou tem um médico que presta serviço à minha empresa e ele é cardiologista, ele pode assinar? Não. Por quê? Em João Pessoa, porque em Recife, Escada
Ipujuca tem médico do trabalho. Aonde tem médico do trabalho, tá? Não pode haver profissional de outra especialidade. Ele vai ter que ter o CRM e vai ter que ser registrado como médico do trabalho, tá? E tem também o registro na DRT. O médico do trabalho, geralmente, ele é registrado na Delegacia Regional do Trabalho também como médico do trabalho. Seguindo aí o nosso slide, você tem aí o médico coordenador, tá certo? Acerca do médico coordenador. Alguns trâmites que rege a NR7 sobre o médico coordenador. Isso é importante o técnico em segurança saber, porque quando não tem médico, tá? Quem administra essas partes de NR e tudinho, não só a NR7, as outras NR, é o técnico. Tá? Aí vai ter que implementar. Então, estão desobrigadas, ou seja, não precisam ter médico coordenador. Ah, mas precisa ter PCMSO, professor? Precisa. Eu disse a você que acima de um funcionário aí, se você tiver trabalhadores como empregados, ou seja, CLT, empregados como trabalhadores, então está regido pela CLT. Então é obrigado que tenha o PCMSO, certo? Então estão desobrigadas a ter o médico coordenador, pessoal. O PCMSO precisa, tá? Precisa ser elaborado por um médico, precisa ser assinado lá por um médico e o restante do programa, geralmente quem vai tocar é o técnico de segurança, não nos exames. Os exames o médico vai ter que ir lá para fazer os exames. Então, estão desobrigadas empresas de grau de risco 1 e 2, tá certo? Empresas de grau de risco 1 e 2 com até 25 empregados. Então, se você trabalha em uma empresa de grau de risco 2, por exemplo, e tenha 22 funcionários, essa empresa precisa ter PCMSO? Precisa, mas não precisa ter um médico coordenador, um médico que vá lá rotineiramente, uma vez por mês, ou esteja lá direto coordenando o PCMSO. E precisa sim ter um médico que assine e precisa ter o documento base, que é o PCMSO. E também grau de risco 3 e 4, até 10 empregados. Então, estão desobrigadas pela NR7 a ter médico coordenador empresas de grau de risco 1 e 2 com até 25 empregados e empresas de grau de riscos 3 e 4 até 10 empregados, tá certo? Poderão estar desobrigadas empresas de grau de risco 1 e 2 com 25 a 50 funcionários. Negociação coletiva, isso vai depender de negociação coletiva. E empresas de grau de risco 3 e 4 com 10 a 20 funcionários. Negociação coletiva assistida por profissional de segurança e saúde do trabalho do Ministério do Trabalho. Então, geralmente, quando tem essa negociação coletiva, tá? Dissídio coletivo, negociação coletiva, para que possa mudar esses trâmites da NR, tem que ser assistido por profissional de segurança e saúde. Tá certo? Tem uma observação também que a NR faz para risco grave, tá? Para risco grave, muito grave, existe parecer, perante parecer do Ministério do Trabalho e Emprego ou negociação coletiva, existe obrigatoriedade do médico coordenador. Ou seja, mesmo se a empresa tiver 10 funcionários, no caso, até 10 funcionários no caso do risco 3 e 4, e até 25 empregados no caso de 1 e 2, mediante a determinação do Ministério do Trabalho, mesmo se ela tiver dentro do número de funcionários, ela vai precisar ter o médico coordenador, certo? Então isso vai depender do parecer, do Ministério do Trabalho, tá? Aí vai decidir se é obrigatório ou não, mesmo dentro dos padrões, dentro da quantidade de funcionários daquela empresa. Tá? Grau de risco 1 e 2 até 25 empregados, grau de risco 3 e 4 até 10 empregados. Tá? Basicamente isso aí. Se você for constatado risco grave iminente, mesmo dentro do número de funcionários, vai ser obrigatório a indicação do médico coordenador. Seguindo aí, compete ao médico coordenador do PCMSO elaborar o PCMSO, realizar os exames médicos ou delegar esses exames para outros médicos,
solicitar e definir o local para a realização dos exames complementares, tá, pessoal?